Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o nosso Observa Santos em qualquer horário, em qualquer lugar que você esteja nos acompanhando através da internet, o mundo inteiro, para falar do quê? Do Santástico, do Santos Futebol Clube. Eu, Luciano Luiz, e aqui meu companheiro de apresentação de Santos Futebol Clube, sabe tudo e mais um pouquinho do Peixão Maravilha. Nosso Aparecido Inácio, conselheiro, santista, o popular Sidão. Tudo tranquilo, Sidão? Vamos falar de peixe hoje e com um convidado ilustre, hein, Sidão? Tudo bem? Boa tarde a todos aí, boa noite, bom dia, seja o horário também que esteja nos ouvindo nesse momento. É importante a gente manter esse programa aqui para falar um pouco sobre o Santos Futebol Clube, esse time que eu amo, que eu adoro, que eu sou apaixonado pelo Santos Futebol Clube, e vamos falar das coisas relevantes do Santos. Nós não estamos aqui para fazer crítica, para fazer nada. Nós temos que falar de forma construtiva, como nós podemos reconstruir o nosso Santos Futebol Clube. E para isso é evidente que nós temos que contar com quem já passou por lá. E eu acho que você também tem um convidado especial para o dia de hoje. Então, com você aí, apresenta o nosso convidado. Temos, né? Grande convidado aqui para bater um papo com a gente, para falar desse time que, como bem disse o Sidão, é time que parou guerra, meu amigo. Não é qualquer time. É time gigantesco. É time que em qualquer lugar do planeta que você vai, aquela camiseta branca, ou a de lista também, o povo conhece muito. E quem vestiu essa camisa por muitas e muitas vezes, mais de 200 oportunidades, hoje treinador do São Caetano, mas é ídolo da torcida praiana. Ah, se é. Axel, muito obrigado de ter participado, tá aqui com a gente para bater um papo, para falar desse time que eu sei que tá no seu sangue, né? Você é da cidade, você é filho do Santos, você rodou o mundo, mas você é filho do Santos. Tudo bom, Axel? Boa tarde, prazer poder estar falando com os amigos. Bom dia, né? Boa noite, não sei qual horário que o pessoal vai estar vendo, mas é um enorme prazer estar aqui no Observa Santos. Para mim, eu me sinto mais do que em casa, né? Eu realmente estou em casa, poder estar falando com você, com o Sidão, participando com vocês. Enorme prazer. E aí, Sidão? Deu muitas alegrias para você, Axel, não? Então, a hora que você falou de convidar o Axel, eu já, na hora, já topei e falei, ó, isso aí é uma cria da casa, uma pessoa que tem uma personalidade muito grande lá no Santos, tem o prato da casa, e não resta dúvida que é sempre uma satisfação poder tê-lo aqui no nosso programa, aqui no Observa Santos, para contar um pouco, inclusive do Axel, né? Como é que foi o Axel, como se deu toda essa carreira vitoriosa que ele teve, que ele continua ainda tendo, com as glórias que ele conquistou. Foi até vendido para fora, voltou. Naquela oportunidade foi observado por vários times, até Real Madrid, Atlético de Madrid, e acabou indo para o Sevilla, né? Acabou indo para o Sevilla. Mas de toda forma, é sempre gratificante recebê-lo aqui, poder estar mostrando aqui para o telespectador, principalmente o santista, um pouco desse homem, dessa personalidade que se chama Alex. Um volante, que é difícil ter volante igual ultimamente. Volante marcador, com bom passe, guerreiro, brilho, destruir e saía tocando, né? Isso que é bom. Isso que nós precisamos. Um volante que sabe destruir, sabe passar e fazer gol, por que não? Na carreira dele tem vários gols aí que temos para mostrar aí na carreira dele. Como é que você... Conta pra gente aí como você começou, né? Sua carreira, garotinho ainda. Cara, na verdade, assim, a história é boa, né? Nós temos uma relação com o Santos realmente afetiva, né? Desde a minha juventude, meu pai, como garoto, me levava para ver jogos na Vila Belmiro, e meu pai sendo corintiano, tem esse detalhe ainda. Então, a Vila Belmiro sempre foi o quintal da minha casa e eu via jogos, né? A verdade é a seguinte, que naquela época, Santos, e continua ainda, Sim. Mesmo corintiano, tem um pouquinho de santista. Não, eu acho que quem gosta de futebol tem obrigação de acompanhar o Santos. Na verdade, verdade. porque Isso são é verdade. épocas, né? Por exemplo, o meu pai, na verdade, era de Itu. Então, ele veio depois para a Baixada Santista, e aí foi onde eu nasci, em Santos. E meu pai sempre foi apaixonado por futebol.
Ele pegou ali, aquela então, safra de Pelé. exatamente. Então ali o que tinha próximo em Santos era ver os jogos do Santos, a própria Portuguesa, mas mais o Santos. E ali eu me identifiquei, né? Desde garoto, vendo jogos. Naquela época era Rubens Feijão, Pita, Newton Batata, Serginho Chulapa, Juari, enfim. A gente foi olhando, foi crescendo e você começa a admirar e começa a sonhar. Comecei a jogar nos times da cidade, ali no Portuário de Santos, até que cheguei no Santos, né? Santos Futebol Clube, joguei pela Portuguesa e tive o prazer, né, de nascer em Santos, me tornar um jogador, um atleta profissional no Santos Futebol Clube, me tornei titular dessa equipe, cheguei à seleção brasileira por essa equipe. Esse clube, o Santos Futebol Clube, a qual eu amo até hoje, não tem como ser diferente, foi o clube que me projetou pro futebol, embora depois eu fui pro São Paulo, fui para fora, outros clubes, mas foi o Santos Futebol Clube que me lançou, né? Que me apresentou pro mundo do futebol e sou muito grato por isso. E o pior é que naquela oportunidade, sabe que eu não gostei, né? Quando o Santos fez essa transação. Quando ele foi pro São Paulo, Quando né? ele foi pro São Paulo, eu falei, pô, vai reforçar o São Paulo. Se é pra sair, vai pra longe, né? Não vai reforçar o Vai adversário. para o adversário. Mas, felizmente, é a carreira do jogador, do atleta profissional. E ele se deu muito bem também. Trouxe algumas peças também que ajudou o Santos naquela oportunidade. E vida que segue. Isso é interessante, não, porque às vezes o torcedor aficionado, né, apaixonado, ele não entende muito como funciona A lógica dessa as coisa. situações, as negociações. E, na verdade, pouca interferência eu tinha nisso. Sim. Naquele momento você não era dono do seu passe, nada, você não tinha muito direito de escolha. Ninguém Era o que pergunta se surgia. você quer, né? Ficar. Né? E, na verdade, o meu desejo sempre foi permanecer no Santos e o meu projeto, realmente, como o Sidão falou, era ir para a Europa. Tinha interesse de Real Madrid, Atlético de Madrid, eu já tinha feito jogos amistosos lá, a gente disputou um Ramon de Carranza pelo Santos, com uma possibilidade de fazer um negócio e ficar no Real Madrid ou no Atlético de Madrid. Acabou que deu Sevilha, só depois quando eu fui para São Paulo, mas foi no Santos que começou a história para mim poder ir para a Europa. Ah, legal. Só que dentro dessas situações também a necessidade do Santos, que também não é diferente de hoje financeiramente, surgiu uma situação de renovação do contrato e o meu desejo era permanecer no Santos. Mas ali com o Santos não conseguiu resolver com empresários e tal. E foi quando surgiu a proposta do São Paulo e pela necessidade do Santos também financeira para se montar um plantel mais competitivo. Então acabou que a minha negociação foi muito interessante para o Santos. Uma porque eu era prata da casa, então todo investimento, ou pouco investimento até que o Santos fez com o Axel, o atleta, deu um retorno muito bom, porque houve uma troca por 3 jogadores na ocasião, até campeões mundiais pelo São Paulo, que foi o Macedo, o Dinho e o Gilberto. Que eles uma tinham sido troca campeões em 92, em 92. né? Assim. Então foi uma troca por 3 e ainda mais um valor financeiro, onde com esses 3 jogadores e mais esse valor financeiro, o Santos conseguiu ter um plantel e chegar em 95 com aquele time que tem fantástico. Então, eu posso dizer que indiretamente ou até mesmo diretamente, eu contribuí muito para isso. Então, é essa parte que às vezes o torcedor, o apaixonado, não entende. Então, não foi um desejo nunca meu de sair do Santos. Se eu pudesse, estaria lá até hoje, mas... Do lado de casa, pô. Né? Eita, Então, isso eu acho que é importante as pessoas saberem, né? Como as coisas do futebol, elas se dão. Foi muito bom. Na verdade, naquela ocasião, naquela oportunidade, o jogador nem sabia o que estava acontecendo por trás. O futebol... Daí a pouco ele fala, você foi vendido, você foi foi transicionado, você foi negociado. Aí daí a pouco, mas como? Como? É isso que acontece. Você não era dono do teu passe, né? É a tinha mesma um coisa com a controle, né? vida do Serginho pro Santos também. Se deu nessa transação. Vamos vender o Juari, vai ficar com 2 centroavantes, vai ir, vai aqui. Eram essas coisas que aconteciam, que o passe era do clube de futebol, né? Não era mais a lei agora que tem nuances aí diferentes. E eu acho que hoje o jogador também acho que participa um pouco mais, né? Antigamente... Hoje ele participa efetivamente, né? Enfim, Tem que perguntar pra ele se ele quer, tem que perguntar um monte de situação pra ele. Hoje mudou, né? Porque com a lei Pelé mudou bastante. Então, o jogador hoje, ele interfere mais. Antes não, antes você não tinha esse direito, né? Você só era mandado. Era um empregado ali, né? Exatamente, você vê.
a diferença. Não, ele era dono, o cara era dono do jogador. Era Não dono, até era quando dono. o contrato acabava, você vinculado a um clube, então você fez um contrato de 1 ano. Acabou, você não tinha passe livre, você não podia ir para onde você queria. Mantinha-se pro clube, o clube que tinha que caminhar. E aí, por exemplo, se não encaminhar, você ficava parado lá e era complicado. Então a Lei Pelé veio, nos ajuda nisso. Né? Você tem essa liberdade agora, faz o contrato, acabou. Aí sim você tem o direito de escolha para onde você quer ir. Naquela ocasião, não, era a negociação que surgia. Quero renovar, não quero renovar, as bases não quero, financeiras. sabe? Agora é tudo assim. Mas, Ô, Axel, uma coisa que a gente estava até falando fora do ar, e eu queria que você desse a opinião, você que também tem filho jovem que tá atuando no futebol, tá começando, né? Porque antigamente, a molecada, nem você de Santos, você queria jogar no Santos. Pô, você conversava na rua lá, seus ídolos lá no joguinho, lá na peladinha lá, era, pô, quero ser igual o Juari, quero ser igual o Serginho. Hoje em dia, você vai, por exemplo, aqui em São Caetano, no Parque Chico Mendes, tem a quadra lá, a molecada tá um com a camisa do Manchester City, outro com a camisa do Barcelona, outro com a camisa do Chelsea. O pessoal não tem mais essa coisa que tinha antigamente de querer, eu quero jogar no Corinthians, eu quero jogar no São Paulo, eu quero jogar no Santos, eu quero jogar no Palmeiras. O pessoal não tinha essa... hoje não tem mais isso que tinha antigamente, né? É que assim, Luciano, o mundo mudou, né? O século XXI mudou. A globalização, a internet, a informação hoje é muito rápida. Então, por exemplo, que nem não da minha época, mas, por exemplo, a Copa do Mundo, as primeiras pessoas ouviam a Copa do Mundo. Sim. As primeiras pessoas a ver uma Copa do Mundo eram selecionadas, nem todo mundo tinha uma TV. Mas foi globalizando, as coisas foram indo, a internet veio. E aí você passa a ter mais conhecimento dos times de fora, da Europa e tal. Então, essa parte eu atribuo realmente à tecnologia, o avanço da tecnologia, da informação, que é muito rápida. Então, realmente, o mundo ficou mais perto de todo mundo, né? Devido a essa situação da internet e tal, a globalização. Mas, ainda assim, falando só de futebol, eu sempre fui um cara que, mesmo toda essa globalização, eu penso que você tem que ter uma identificação, cara. Dentro do futebol, o que eu vejo hoje é que se perdeu a identificação, não sabe mais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. Você sabe que o Neto é o Neto do Corinthians. Você vai saber que o Axel era do Santos, que o Júnior era do Flamengo, que o Sócrates, e você vai falando o nome, você já linkava com o clube do cara. Hoje não, hoje Rivelino. Você fala Rivelino, não tem identificação, não dá tempo o cara ter um vínculo com esse clube. Tem jogador que aparece na seleção que você não sabe nem onde ele jogou no Brasil, né? É aquilo que a gente tá falando. Então, por exemplo, eu sou um cara que tem o lastro. Eu tenho um vínculo com o clube, eu tenho um lastro, eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu comecei, eu sei qual foi a terra que eu pisei. Eu acho que isso é a paixão do futebol. Eu acho que isso envolve muito mais pra gente ser fanático, pra gente ser apaixonado pelo futebol, pra você ter uma identidade. Então eu tenho uma identidade. O cara, quando pegar e falar, tudo bem, o pessoal fala, mas vai ter que falar o Axel que jogou no Santos. Como eu joguei também muito tempo no São Paulo, e foi uma ascensão também muito boa, vamos falar São Paulo. Mas quando você vai ver minha história, é exatamente isso. Eu tenho a identificação com o clube, eu fui criado por esse clube, eu fui lançado por esse clube. Esse clube foi meu pai, foi minha mãe, dentro do futebol. Então, eu acho que essa identidade que não tem mais no futebol, depois quando você se profissionaliza, você não tendo isso, eu acho que é uma perda. É um lamento que eu tenho para quem não tem isso. Porque é uma sensação muito boa você ter isso. Esse laço com... Até pegar um gancho teu, eu ainda não consigo. A gente ainda não consegue assimilar um César Sampaio. César Sampaio é Santos. Aí você vê o César, a Palmeiras. Mas César Sampaio, a identidade dele era Santos. Era Santos. Fala em Axel, foi pra cidade, desceu a serra. É verdade. São coisas que ele falou com muita propriedade agora, uma coisa que é linkada à outra. Você tem, o jogador tem aquela identidade. Você falou em Sócrates, era Corinthians. Depois foi pro Santos, teve uma marca. Era de Ribeirão, né? Botafogo, mas. Exatamente. Então essas coisas. O Serginho é um cara. O Axel é muito parecido com o Serginho, né? Porque. Inverso, né? São inversos, mas são ídolos em dois times. Né? Porque a torcida do São Paulo tem um carinho muito grande pelo Axel, pelos serviços prestados, pelo tempo que jogou. E a
torcida do Santos não precisa nem falar. O Axel faz parte daquele seleto grupo de jogadores que tem sua foto desenhada lá no muro do CT, pô. Isso aí não é uma coisa pra qualquer um, né? Isso é um prazer enorme pra mim, que a gente fala de títulos e tal, mas isso é uma conquista pessoal que é pra vida toda. Os meus filhos já têm foto ali. Então isso é uma conquista muito grande, pessoal, dentro da tua profissão. Você ter o teu valor reconhecido dessa forma, com esse carinho, com essa expressão, pode parecer para muitos uma coisa simples, mas para mim isso aí é como um título, é uma conquista pessoal muito grande. São 200 ali só, né? São 200 atletas. Cara, quantos atletas passaram pelo Santos, pô? Você tá... Você pega toda a seleção brasileira, foi campeão, vê se não tem um volante lá do Santos. Pô, é verdade. É verdade. É a mesma coisa que você falou aqui, é outra questão. Do mesmo jeito que você foi pro São Paulo, o Pita também foi. Também. Eu também não enxergo o Pita no São Paulo, eu enxergo o Pita no Santos. Sim. Foi onde ele surgiu, onde ele... Inclusive, aí tem uma peculiaridade. Eu sou do mesmo bairro que o Pita. Nós fomos criados no Jardim Casqueiro. Eu nasci em Santos e fui criado num bairro Jardim Casqueiro, que era um bairro de Cubatão. Olha. E o Pita também, nós morávamos no mesmo bairro. Toninho Silva também, Toninho Carlos. Pô, água boa de Toninho Silva. Era água boa. Tinha água muito. boa. Eu lembro do drible que o Pita deu Chovendo. na final do campeonato. O Paulista era 3 jogos. O Pita deu um drible no Bezerra, que o Bezerra caiu sentado assim, na lateral do campo, né? Caixa. Era habilidoso demais. Eu não tive o prazer de jogar com o Pita, mas joguei com o João Paulo, joguei com o Serginho Chulapa. Ué, mas o Pita não é daquela época? Não, o Pita é Porque uma geração anterior à minha. Zé, o Rubens Feijão, Nilton Batata, não era Pita e João Paulo Jorim? Não, ali era Lino, acho que era o Lino. Jogava o Lino, jogava Pita, Rubens Feijão. Aí depois veio o César Sampaio, eu sou da época do César Sampaio. Aí veio o César Sampaio, Edu Marangon, aí veio o Ranieri. João Paulo, você jogou com o João Paulo? João Paulo Papinha. Esquerda. Esquerda. Eu tenho uma história boa com o João Paulo. Muito bom. A Associação dos Jornalistas de São Paulo, no final do ano, sempre ela organizava um jogo de futebol no Pacaembu, jornalistas contra os ex-atletas. Aí tô lá, Tata Muniz era o treinador da seleção de imprensa e eu jogava na lateral direita, hein? Olha que eu era lateral. Aí chegamos lá no vestiário, aí o Tata Muniz da Band e tal. Luciano, você vai marcar o João Paulo. Foi, então não vou jogar. Eu falei, você tá louco? Você tá louco? Eu tinha a figurinha dele, pô, para com isso. Ele falou assim, não, o negócio é simples, ele fica lá passando o pé em cima da bola, mas ele só puxa pra esquerda. Eu falei, pô, Tata, você devia ter sido técnico que você acabava com a carreira dele antes. Aí começou o jogo e tal, pô, fui lá, pô, João Paulo, já pedi pro amigo nosso tirar uma foto, eu do lado dele e tal, tudo bem. Aí a primeira que ele deu uma ciscada lá, jogou pra esquerda, eu me joguei tudo que eu podia, deu um pontinha da chuteira, a bola saiu pela lateral, assim. Aí o que eu fiz? Olha o erro. Cheguei e falei assim, já sei a sua, você só sai pela esquerda. Não falou nada. Seguiu o jogo. Daqui a pouco ele para, jogou pra esquerda, ele puxou assim, eu passei direto. Tchau! Aí às vezes eu saio pela direita. Aí eu fiquei sentado assim, batendo palma. Aí o Tata, levanta. Eu falei, não, agora deixa ele embora, pelo amor de Deus, eu quero ficar assistindo aqui. Ele ia pra todos lados. Jogava demais, né? Era uma... Pô, João Paulo, e gente boa também, né? Não, Papinha. Você gosta ainda de fazer essas peladinhas assim, ô Axel? Com ex-atleta e tal? Eu faço. Hoje meu condicionamento físico primeiro é pra saúde hoje. Você tá fininho, pô. Hoje eu me condiciono pra saúde. Eu tô com 53 anos. Então, é pela saúde, pra perdurar mais. E pra quando eu tenho um evento, algum jogo, a gente gosta. A gente mantém a competitividade, a gente gosta. E acho que assim, a gente que foi profissional a vida toda e jogamos em alto nível, é muito frustrante você não conseguir mais fazer aquilo que você costumava fazer. Então, quando eu fui chegando aos meus 36, 37 anos, eu fui percebendo isso e frustra. E depois, então, eu procurei manter um nível para mim poder jogar futebol, para brincar até, mas para mim poder ter prazer. Porque o dia que eu entrar em campo e eu não sentir prazer em estar ali, porque minhas forças já não dá mais, eu realmente não vou nem brincar mais. Mas enquanto eu puder perdurar isso, para mim entrar em campo, poder fazer alguma coisa que me dá prazer, próximo do que eu já realizei profissionalmente, eu acho que a pessoa também que tem admiração pelo nosso futebol merece isso também, porque ele espera ver alguma coisa próxima do que um dia você já foi. Nunca mais vai ser igual, mas você tenta aproximar alguma coisa. É legal, né? Ver.
Esses jogos de ex-atleta a gente só aprende, né, Sidão? Você vê que até a passada deles é diferente. Não, já. não resta dúvida. Eu acho que não tem mais. A verdade é o seguinte: não tem mais jogador como tinha antigamente. Isso aí eu falo porque eu tenho certeza do que eu vi jogar. Quando você vê jogar um Alex, vê jogar um César Sampaio, vê jogar um Pita, um Ailton Lira, um Juari, Nilton Batata, Edu, é Seu Jonas brincadeira. não existe até Edu é hoje. brincadeira, Edu era brincadeira. Pelé era extraterrestre, não era pode dessa falar, terra. que nem- Não precisava seu falar. Pepe fala, não pode contar que ele não é daqui. Não, Pelé não pode falar porque não era daqui, não era dessa terra. Tanto é que o Pepe fala que ele é o melhor jogador da história do Santos, né? Claro, Ele claro. é só o porque melhor. o Pelé não é de conta. outro mundo. Não conta. Então você fazer o jogador, um Zico. Seu Macio Pepe foi meu treinador. É. Paizão. Então não resta dúvida Vocês que tinham uma relação lá assim, aquela coisa Não, minha iluminada do Pelé lá dentro, assim, de, Não tem, pô. Hora que tipo de ídolo, assim, os jogadores falavam ali? eu falava, não, você ouve voz. Você, Mas vamos lá. você ouve os caras. Os Mas caras assustam. Você chegou, com Pelé não, né? Pelé você chegou a jogar. Não, só o convívio do clube, às vezes. Mas no ele aparecia vestiário de vez e tal. em quando ali? Sim, Todo bem mundo- coedinho, né? Ah, legal. Príncipe. É verdade. E Puxa aí, vida. a gente tinha uma relação de amizade. Cheguei aí na casa dele, no Guarujá, tal, pela amizade que a gente tinha com o Edinho. E o Pelé, mais questão de vestiário, tal, foto. Chegou a ser meu diretor também no Santos, um período. Né? Mas vamos lá, não quero atropelar aqui o Luciano, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de Acel. Como que você surgiu pro futebol? Parece que você nasceu no Portuário de Santos. Acho que o Robinho também é de lá, o Neymar. Tudo. Parece que nasceu tudo naquela redondeza. Quantos títulos você alcançou na sua gloriosa carreira? Enfim, falar um pouco de Acel, porque o nosso telespectador está preocupado aqui, ó. E o Acel, principalmente o Santista jovem, o Santista que não lembra de quem é o Acel e tantas glórias que ele deu para o Santos. Então, assim, hoje eu tô com 53 anos, né? E toda a minha história começou no Santos, realmente. Eu nasci em Santos. A gente pega e fala assim, é tão difícil, mas é tão difícil. Uma pessoa, um atleta nascer em Santos e se tornar profissional do Santos Futebol Clube. Isso é muito difícil. Existe na cidade algo que diz assim que o jogador santista é vagabundo, Tem um tipo de preguiçoso. barreira para isso, né? Não, tem um tipo de barreira. Tem né? uma barreira que é preguiçoso por causa da praia, que não gosta de trabalhar. Então, eu sabia que eu tinha que trabalhar muito, me dedicar muito para que eu pudesse me tornar um profissional no Santos Futebol Clube e seguir carreira, me tornar titular. Então, eu não só consegui ser profissional no Santos Futebol Clube, eu consegui ser um dos melhores camisa número 5, junto aí com seu Zito, Clodoaldo, César Sampaio, aí vem eu, tenho o próprio Dema. É uma escola de volante o Santos, aquilo que eu falei. Você vai ver sempre na seleção brasileira que foram campeões, volantes do Santos sendo titulares e a seleção sendo campeã. Então eu comecei no Santos, mas ali na cidade eu joguei no Portuário de Santos, joguei na Portuguesa Santista. Quantos anos você começou no Portuário? Portuário de Santos eu comecei já com 12 anos de idade. Foi ali que o início... De campo foi. De campo eu jogava sempre pela rua, na várzea, brincando. E foi no Portuário de Santos que eu aprendi o que é um clube. Você treinar diariamente e tal. Foi o Portuário, foi essa minha escola. E dali então eu fui pro Santos Futebol Clube ainda. Mas só que eu fiquei um ano só treinando, eu era ponta direita. Aí acabei que saí, não fui inscrito, nada. E foi quando eu fui pra Portuguesa. Quando eu fui pra Mas Portuguesa... você jogava no Juvenil do Santos? Joguei no Juvenil. Naquela época não tinha sub-20, era Juvenil A e Juvenil B. Era infantil, juvenil, A e B. Eu joguei no infantil e fiquei um ano treinando no infantil do Santos, mas era ponta direita, não tive muita oportunidade, aí saí. Aí quando saí, eu fui pra volante na Portuguesa Santista. Falei pro meu pai, pô pai, eu vou jogar no meio, porque no meio toca mais na bola, eu gosto de tocar na bola, tá? Eu vou jogar de meio. Aí fui pra volante. Aí joguei 2 anos na Portuguesa Santista, em 96, 97... Isso, 96, 97, se eu não me engano. Quando foi em 1998, é isso mesmo? Eu tava com 18 anos de idade. A Portuguesa pediu licença das competições. E aí, então, eu fiquei livre. E aí, eu ia pro Atlético Paranaense fazer teste, avaliação.
E aí o meu pai conheceu o seu Tite, que foi um ponto esquerda do Santos, que fazia muita sereste. Meu pai conheceu, aí pegou e falou: não, pô, arruma um teste pra ele, ele vai lá fazer um teste de novo. Aí já fui como volante, o pessoal já me conhecia de eu jogar na Portuguesa, e acabei ficando no Santos. Aí já era o que a gente chama hoje de sub-20, eu tinha 18 anos de idade. Ali já disputei uma taça BH, no ano seguinte, 89, já tinha subido pro profissional, e aí me profissionalizei no Santos Futebol Clube. É onde eu falo, sou muito grato, onde eu comecei ali, a minha escola foi muito boa. Você lembra o primeiro técnico seu? Rapaz, eu tive muitos técnicos, né? No Santos Futebol Clube, se a gente for falar, meu primeiro técnico foi o seu Ernesto Marques. E aí depois ele ficou como coordenador. Aí depois, na época, quando eu voltei com 18 anos, era Raul Pratali, era um mineiro, um Raul Pratali, que eu subi pro profissional. O Raul Pratali até também teve uma ascensão profissional, mas depois logo ele saiu. E aí no profissional aí eu tive vários treinadores, como o seu Pepe, que foi o que mais investiu, mais que apostou em mim, realmente, porque ele falou: deixa o miúdo jogar que ele... A Formiga vai dar chegou a ser teu técnico? Não, não chegou a ser, ele era antes, né? Tinha sido campeão, o pessoal tinha um carinho muito grande com o Formiga. Mas o meu treinador mesmo assim no Santos, realmente, o Pepe, que apostou muito em mim. Depois tive Geninho, Antônio Lopes, Marinho Pérez em 89, era o Marinho Pérez também. Então foram muitos que passaram ali. Depois, na trajetória, tive outros treinadores, né? Como Tele Santana, próprio Muricy, Abel, foram muitos aí. O Muricy treinou em qual equipe? No São Paulo. No São Paulo, quando o seu Tele saiu, aí quem assumiu foi o Muricy, em 97. Ah, legal. Aí, depois de 90, o Santos foi um ano diferente pro Santos, né? Eu em 89 e 90, você vê as diferenças, né? Eu me profissionalizei no Santos e meu contrato era de 6 meses. Então, verdadeiramente, no futebol, na minha geração, você fazia contratos por produtividade. Verdadeiramente por produtividade. Então era um garoto jovem, Miguel Assad era o presidente, ele falou: vou te fazer um contrato agora de 6 meses, vai terminar minha gestão, eu quero ter o prazer que foi eu que te profissionalizei. Então o presidente Miguel Assad me ajudou muito, ele me profissionalizou, um contrato de 6 meses. Depois assumiu, se eu não me engano, o Aguiar, depois o Milton já veio também, era o pai, ainda era vivo, seu Milton Teixeira, veio o Marcelo Teixeira. E aí então eu tive um contrato de 6 meses. Por produtividade. Aí depois eu fiz um contrato de 1 ano. E nunca tive um contrato em toda a minha carreira por mais de 1 ano. Os clubes comigo só faziam contrato. O Santos foi de 6 e 1 ano. No próprio São Paulo também, quando fui, só fiz contrato de 1 ano. Então era produtividade, eu tinha que jogar bola. E o passe não era livre. Então, por exemplo, se você não ia, não atuava bem, você ficava desempregado, você parava. Então, realmente, você tinha que produzir. Essa é uma das coisas no futebol... O jogador tinha mais fome, então, né? Tinha que correr mais, né? Que muda muito. Depois eu vi uma outra geração chegando, que a diferença qual que era? O cara já tinha um contrato de 3 anos, de 5 anos, já se ganhava naquela época 1 milhão, já pegava meio milhão na mão, e mais meio milhão durante o primeiro ano. E querendo ou não... as coisas vão mudando, criam um certo comodismo. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse gancho aí e falar assim, o que você acha hoje do comprometimento do atleta com isso que acontecia antigamente? Você acha que hoje o atleta senta no contrato, ele dá menos importância, ou ele está querendo ali... Como é que pode se mensurar essa diferenciação que antes você jogava para cumprir o objetivo, para atingir o objetivo. E hoje, esses contratos longos, talvez dê uma certa segurança. O jogador às vezes fica sem jogar, vai para o banco, não tem comprometimento nenhum e está recebendo da mesma forma. E não existe, inclusive, uma lei que fala assim, eu posso te dispensar, eu posso fazer. Tem que ser cumprido o contrato ali e o clube penalizado porque tem que pagar o salário. Como que você pode estar diferenciando isso aí? Se você pode falar também, né? Tem veja bem, eu não falo como dirigente, eu não falo aqui como técnico, eu também não falo... Eu tô falando com você como jogador, como você enxerga isso. Eu não falo também como ex-atleta, eu falo dentro de uma opinião. Como uma pessoa, um ser humano, é a minha opinião. Eu penso sempre em produtividade. Certo. Eu penso que o ser humano, em qualquer setor, em qualquer área, ele tem que produzir. Na vida você precisa produzir. Então eu sou contra qualquer coisa que me deixe acomodado.
Boa. que me deixa na sombra. Porque eu sou uma pessoa que gosta de produzir, eu gosto de enfrentar os meus desafios, conquistar. Isso me faz eu ter mais valor, isso prova o seu valor. Então, por isso que essa é a minha opinião. Eu sou contra qualquer coisa que deixe uma pessoa acomodada na sua área profissional. Ela tem que realmente sempre estar buscando o melhor. Eu penso que a questão da produtividade é o que realmente faz você chegar e conquistar as melhores coisas. Então eu só vejo isso como benefício. Então, se você colocar qualquer profissional numa situação que ele realmente tenha que produzir para ser valorizado, eu acho que os dois lados têm a ganhar. Sim. Seja a entidade, seja a empresa. Em qualquer área, né? E seja esse profissional, vão ganhar. Eu vou saber que vou produzir mais porque eu vou ganhar mais. E você que me contrata sabe também que é uma via de duas mãos. Eu penso que assim funciona melhor. Eu penso que se é o futebol, que é o que a gente ama e a gente gosta, e eu vejo que dessa forma ele pode ser produzido de uma forma melhor, então eu vou ter um melhor futebol. Entendi. Eu que sou um aficionado que vou olhar, eu vou ver por essa visão, por esse ângulo. Poxa, então eu vou ter um futebol de qualidade. Porque hoje, quando não é por produtividade, ou você até um período você tem essa produtividade, e você cria algo que te acomoda, você deixa de produzir aquilo que você produzia, e o maior prejudicado não é só o clube. É aquela pessoa que está sentada no sofá vendo, que é apaixonado pelo futebol. Que é o que sofre mesmo, né? Que é o torcedor. Que é exatamente. Então, a gente precisa sempre apresentar o futebol como um produto, como o melhor produto. E a produtividade é o que vai te garantir isso. Então, eu vou procurar sempre, na minha visão, criar situações para te manter sempre no teu ápice de produtividade. É meu pensamento. Parabéns aí pela resposta. Eu vou compartilhar também com o seu ponto de vista, com sua posição. É uma opinião honesta, sincera, com muita transparência. Eu acho que é difícil você, hoje, atual conjuntura, você estar fazendo essas comparações até em virtude do que está existindo. A questão de você, vamos forçar contrato aqui de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depois o jogador não é aquilo que você esperava, não corresponde àquelas expectativas que você visualizou no primeiro momento, e você é obrigado a cumprir um contrato que às vezes não... Só um detalhe. Eu parto de um princípio. Sim. Contrato tem que ser Cumprido, sim. Se você fez um contrato de 1 ano e você quer mandar com 6 meses embora, Não. o erro é seu que contratou mal. Você tem que pagar. Lógico. O contrato tem que ser cumprido. Mas se você também fez um contrato de 3 anos, de 5 anos, eu também tenho que ser comprado. Eu também tenho que ser corresponder. Sim. Eu tenho que corresponder a isso. De pegar e falar, se eu fui contratado, então eu não posso produzir ao primeiro ano de uma forma tão satisfatória. E depois, sem nenhuma justificativa, o meu rendimento ser mais baixo. Essa verdade que a gente tem que viver. De jogador não posso que me acomodar. fica em departamento médico. Antigamente o jogador queria longe de departamento médico. Hoje não, o cara fica lá tranquilo, né? Procura todo subterfúgio para talvez não participar, não sabe valorizar a profissão. Hoje está mudando um pouco, porque se você for observar na Europa, até aqui no Brasil, existem contratos já que estão sendo feitos por produtividade. Sim. Só que esses contratos que estão sendo feitos por produtividade são com atletas de já maior idade. De 33 anos, 35 anos. E aí faz um contrato de produtividade. Mas tudo tem um início, né? Então esse contrato de produtividade que às vezes está sendo exigido para um jogador que está mais velho, mais rodado, mais experiente, porque as pessoas não acreditam muito que ele possa produzir mais, então é feito um contrato de produtividade. Por exemplo, não muito tempo, no próprio nosso Santos Futebol Clube, o Ricardo Oliveira veio por um contrato de produtividade. Ele foi o maior artilheiro durante 2 temporadas no Brasil. Exatamente. Com um contrato de produtividade. Sim. Entendeu? E funcionou muito bem. Por quê? Né, a gente não vou entrar nesse mérito, nessa política tal toda, mas é aquilo que eu falo, sabe por quê? Eu sou um técnico de futebol hoje. E eu gosto de cobrar dos meus atletas a produtividade. Entendi. Então eu não quero um atleta acomodado.
Eu quero atletas que estão buscando títulos, Vontade buscando de vencer, fazer né? história dentro de um clube, ser campeões, deixar seu nome marcado ali, realmente deixar um legado onde ele passar. São esses tipos de atleta que é interessante você trabalhar. Não é só uma questão financeira. Você tem que ter objetivos também na vida de alcançar o sucesso, não no sentido só financeiro, mas para sua história. Você, no meu caso, eu pego e falo, você ter lá o teu rosto no muro, você conquistar títulos, você ser lembrado depois de tantos anos. Eu já parei, já fazem 11 anos. No Santos Futebol Clube, eu saí em 1993 e ainda sou lembrado. Então, isso é uma história, isso é bonito, a gente poder pensar dessa forma. Mas aí também tem aquele ditado, e eu uso esse jargão com muitas pessoas, eu falo assim, o cara, hoje, para ele querer ser jogador, ele tem que ser homem primeiro. Primeiro tá a hombridade dele, ele ser homem, para que ele possa atingir esses picos, esses objetivos que você foi um vencedor. E que muitos foram vencedores, por quê? Porque primeiro ele foi homem. E se o cara não for homem logo de cara, dificilmente ele vai atingir os patamares que muitos jogadores aí da tua época, ou mesmo recente, conseguem atingir. Então esse ponto de vista que às vezes nós temos que, Luciano, com todo respeito, trabalhar essa questão e mostrar também para esses jogadores atuais, essa molecada que está começando hoje, porque você não vê um jogador hoje se dedicando a bater falta num treinamento específico. Acaba o treino ali, parece que é obrigação daquele treino, já corre, pegar celular, pegar isso, pegar aquilo. Então, antes era tudo mais concentrado, era tudo mais à vontade, o pessoal tinha muito mais, digamos assim, vontade de estar participando, gostar daquilo que faz. Essa que é a verdade. O garoto, ele fica aquela coisa, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser jogador de futebol. Aí quando vira jogador de futebol... Quando tem a oportunidade. Cara, ele tem a oportunidade. Eu vejo jogadores assim, acompanhando base, quando chega com 18, 19 anos, é uma nhaca. Aí eu falo, caramba, cadê aquela... poxa, será que você... É meio ainda, não é fim, né? Tem muita coisa pra... Axel, me fala uma coisa. E você falou que saiu em 93 do Santos, né? E agora como treinador, né? Lógico que você tá bem no São Caetano, deixa o Axel aí por enquanto São Caetano, mas você tem, assim, um sonho ainda de um dia voltar a trabalhar no Santos de alguma maneira? Vou ganhar, e se eu ganhar ele pra presidente lá, não. Aí, ó, lá, vou levar o Alex. Zidane já tá querendo fazer a contratação aqui. Hoje eu sou o técnico do São Caetano, então, por exemplo, o clube de maior expressão que eu já trabalhei como técnico chama-se São Caetano. AD São Caetano. Então, eu sou muito grato ao São Caetano. Comecei no Jabaquara, passei pela Portuguesa Santista, Campeonato da 2, Taboão da Serra, Guarulhos. Tive na seleção brasileira como sub-15, 17 como auxiliar dessas duas categorias. Mas o time de maior expressão como técnico profissional, para mim, a camisa, é o São Caetano. E eu sei disso quando eu entro em campo com a equipe do São Caetano, o respeito que se tem. Mas eu também não seria digno de ser técnico do São Caetano se eu não pensasse, se eu não almejasse na minha carreira poder chegar à seleção brasileira, poder ser um treinador na Europa, poder disputar uma Copa do Mundo como treinador, almejar realmente o Santos Futebol Clube, Corinthians, Palmeiras, chegar, eu seria um treinador medíocre de poder estar no São Caetano e não almejar algo maior, porque essa é a parte que a gente fala assim, essa é a ambição boa do ser humano, que faz aonde você está se tornar melhor pelos objetivos que você quer alcançar. Se eu não tiver esses objetivos de alcançar algo maior na minha vida, eu vou ser medíocre no São Caetano, eu não vou entregar o meu melhor. Então eu sempre digo para os meus atletas assim, ó, eu não estou trabalhando no São Caetano como que se eu estivesse num time da Europa, não. Nesse momento eu já trabalho como se eu já estivesse, porque quando alguém me olhar, já vai me comparar estando lá. E quem não trabalha pensando dessa forma, menospreza onde está. Então, para mim, o São Caetano é muito grande. Então, se alguém quiser me tirar daqui, vai ser muito difícil, porque o trabalho que eu entrego aqui,
o São Caetano até hoje, eu estou há 2 anos aqui, tem reconhecido. Já tive para sair, tornei a voltar porque reconheceram o meu trabalho. E é o pensamento que eu tenho. Eu quero entregar o meu melhor aqui para que eu possa encontrar dentro da minha profissão o que tiver de melhor para mim. E ainda tem um caminho muito longo para percorrer. A verdade é o seguinte, com essas palavras que você acabou de falar, eu vou admirá-lo muito mais ainda, porque a pessoa que está numa função e não almeja crescimento, então ela é uma pessoa limitada, uma pessoa que não tem acomodada. Então, isso aí não faz sentido, porque você não vai aprimorar, você não vai desenvolver jamais aquilo que você está fazendo no dia a dia. E se seu objetivo é crescimento, isso daí é o que realmente as pessoas precisam se responsabilizar com esse tipo de iniciativa, com esse tipo de atitude, porque realmente é o crescimento das pessoas e faz com que também a equipe, todo mundo envolvido cresça. Tá à sua volta. Porque se você chegar lá e mostrar um descomprometimento com o seu serviço, aqueles que fazem parte da comissão, que jeito que vão trabalhar? Fazer as coisas por fazer. Todo mundo já fica desmotivado. Todo mundo já fica desmotivado. E para não dizer que a gente vai acabar o nosso bate-papo sem falar um pouquinho da atualidade do Santos, é bom, né, que o Axel fala um pouquinho como é que ele tá vendo o Santos aí, esse momento novo. Galo tá voltando, que você conhece bem, né? E aí, Sidão, ficou animado com a notícia? Não, eu gostei. Acho que o Rueda parece que acertou na contratação do Galo. O Galo é uma pessoa que eu já convivi com ele, já conversei bastante com ele. Ele fez um excelente trabalho na base da seleção brasileira. Foi campeão aqui no São Caetano. Então, não sei nem por que não continuou. Acho que naquela oportunidade que ele trabalhou aqui no São Caetano, ele levantou o São Caetano aqui, foi campeão aqui no São Caetano. Não sei nem por que não continuou. Acho que foi uma excelente contratação. Espero que o presidente ouça um pouquinho e usufrua e saiba aproveitar a capacidade do Galo. Porque isso é que está faltando no Santos, na minha ótica, na minha visão. É o que está faltando é pessoas que saibam que entendam do futebol e que compartilhem as ideias para construir. O Axel, com todo o conhecimento dele, tem certeza absoluta que ele pode falar um pouco disso aí. É evidente que nós já falamos aqui sem crítica, mas tem algumas coisas que não pode passar em branco. Ele não pode passar em branco. E aí, Axel? Não, Cara, o Galo é um excepcional profissional. Na área que está atuando agora, eu tive o privilégio do Galo quando coordenador da seleção brasileira também, técnico, né? E eu trabalhei e foi o Galo que me levou. E o trabalho que ele fez na seleção brasileira, a integração que o Galo fez entre clubes e CBF, seleção brasileira, foi incrível pelo Brasil todo, fazendo visitações, enviando os seus observadores técnicos para poder estar olhando cada categoria. Deixou de ser a cartolada que pegava e falava assim, convoca fulano. Não, realmente os observadores ali, né? Os observadores técnicos da seleção brasileira, eu entre eles também, fomos olhar todos os clubes, grandes, pequenos, médio porte, grande porte, para que realmente a informação chegasse correta de qual atleta realmente, que a gente estava falando de produtividade, realmente estava produzindo dentro dos campeonatos, se destacava e tinha um acompanhamento, e aí esse atleta era convocado para a seleção. Deu uma briga grande isso aí, com muitos empresários que o Galo fez, mas foi muito bom para a seleção, revelou muitos outros jogadores de qualidade, né? E foi um trabalho espetacular. Hoje no Santos é o que precisa. Realmente o Galo, ele tem a competência para isso, acredito que vai fazer um grande trabalho. A gente só não sabe aí, dentro hoje, politicamente do Santos, por questão de final do ano, nós temos eleições, nós não sabemos o tempo de durabilidade dessas situações. A gente espera que cada bom profissional que chegar no Santos tenha um período, né, realmente apropriado para se trabalhar, para que realmente possa entregar um bom trabalho, para que a gente possa colher grandes resultados. E a gente aí está ouvindo muito isso, né? Deixar de
dessa história que vai cair outro raio. Lá no Santos Futebol Clube, não cai raio, não. Se prepara pro raio cair. Não é que o raio cai, é que se prepara para que esse raio caia. Então, quando se preparou, veio o Robinho, quando se preparou, veio o Neymar, veio o Rodrigo, e precisa-se agora mais tempo para se preparar para que continue caindo outros raios. Não é que ele cai por acaso, não, mas se prepara para cair raio. É porque é fácil, né? Falar que deu sorte. Não é sorte, não é trabalho. É muito trabalho ali, né? Muito trabalho. Eu vou compartilhar aqui com o Marcel, até fazer uma colocação aqui que eu acho pertinente. Não é que tenha mudança de diretoria, não é que vai mudar o presidente, se houver mudança, que o profissional competente não continue. Eu compartilho dessa forma Tem também. o profissional competente, que tem capacidade, mostrou qualidade, mostrou serviço, por que mudou a diretoria, tem que mudar as pessoas? Não. Profissional é profissional. O profissional tem que continuar mesmo com nova diretoria. Se tá fazendo bem pro Santos, tem que continuar. Eu acredito muito na questão do Galo, porque além da competência do Galo, aquilo que a gente estava falando no começo do programa, existe identificação do Galo. Ele tem, né? Com o Santos Futebol Clube. Foi um companheiro meu. Outro volante que você acabou de falar aí, então, nem mencionou. Mais um volante bom. Foi meu companheiro jogando no Santos Futebol Clube durante algum período que eu joguei junto com ele lá. E cara feia ainda, fazia cara feia pra jogar ainda. E realmente, eu conheço, é um bom profissional, o Galo é excepcional, e tenho certeza que vai fazer mais um grande trabalho. Legal, vamos torcer aí pro Galo, e que esse olhar, né, que o Axel disse, de buscar jogadores, porque o Santos, infelizmente, nos últimos tempos, buscou, não vou dizer todo mundo, que também seria até uma injustiça da minha parte, mas buscou alguns jogadores que foram contratados que muito pouco deram para o clube. Que estão lá recebendo, que estão lá vivendo o dia a dia do Santos, mas que não estão entregando. E... A verdade é uma só, Luciano, como você aproveitar esse gancho teu aí. O Santos foi o time que mais contratou, que mais gastou com contratação. Quantos jogadores foram aproveitados nessas contratações? Tem muita Acho gente que tem um ou dois aí que tá oscilando ainda para ser titular. Nessa gestão do nosso amigo Rueda. É lamentável. É difícil. Por que isso daí? Porque isso aí faltou o quê? Pessoas que conheçam, que estejam inseridos no meio do futebol, para contratar pessoas que realmente tenha condições de oferecer algo para o Santos. Não é qualquer jogador que vai servir para o Santos. Não. Aquela camisa tem um peso. Sim. Aquela camisa tem um peso diferente de todas as outras camisas, com todo respeito aos outros clubes. Aquela camisa tem um peso fundamental. Sidão, eu queria até acrescentar algo. Não só em questão, minha opinião, compartilho nisso aí. Não só na questão de você contratar um atleta. Eu digo que cada profissional que você contrata, estamos falando agora de Santos Futebol Clube, que você contrata para um clube, você tem que ver a identificação dele, a característica dele, se é para esse clube. Então, no caso, a gente falando do Santos, até contratação de treinadores, seja coordenadores e tal, precisa ter uma identificação com o clube, tem que ter um perfil do Santos. Não adianta você trazer um profissional... Tem que ter o DNA. Um DNA, um perfil que se encaixa ali, porque senão as coisas não vão funcionar. Tem que saber o tamanho do lugar que ele tá pisando. E eu falo do Santos Futebol Clube, que eu pego, é uma coisa simples. Quem é da cidade vai entender o que eu for falando. Cada profissional que chega no Santos Futebol Clube, ele tem que comprar o pão da panificadora Santista lá no Canal 5. Já fica a dica aí pra vocês aí que estão perdidos aí, que nem sabem. Então, mas aí a realidade hoje, tem jogador que nem sabe onde é o Canal 5. Não é? E a verdade é o seguinte, tem jogador que às vezes fala, eu gostaria de fazer parte do time do Santos, mas chegou lá, é diferente. Caiu naquelas 4 linhas ali da Vila Belmiro, é diferente. Vestiu aquela camisa branca lá, o Ala Estrada, é um peso que você não faz ideia. E se tiver o número 10 nas costas, então? Não, aí não é pra qualquer um também, né? Não é pra qualquer um. Ô Axel, a gente quer agradecer bastante sua participação aqui com a gente, agradecer a audiência de todo mundo
você volte, convide também outros amigos para vir falar de Santos aqui, né? Enfim, Sidão, que ele diga também palavras, né? Afinal de contas, o que a gente diz aqui no Observa Santos, Santos sempre Santos, certo, Sidão? Verdade, Luciano, eu agradeço aqui imensamente a participação do Acel. E tem um detalhe, meus amigos, diretoria do Santos, todo mundo que esteja envolvido, vamos parar com aquela história lá que o Santos se inventa, que o Santos é incaível, que o Santos é um time que nunca será rebaixado. Vamos ter responsabilidade. Vamos trabalhar com responsabilidade, que as coisas não acontecem assim, como toque de mágica, não. As coisas se dão pelo trabalho. É tudo aquilo que se planta que você vai colher. Não adianta nada você querer falar, não, o Santos o nome Santos é muito grande para ficar jogando assim de qualquer jeito. Nós temos que saber valorizar e trabalhar para que o Santos realmente seja o Santos. Seja Santos sempre Santos. Acel, com você. Nos seus finalmente. Eu acho, assim, primeiro agradecer aqui no Observa Santos o espaço que vocês abriram para nós também, podemos estar aqui conversando, as pessoas nos conhecerem um pouco mais. Eu acho que essa interação é bem legal, eu gosto, né? E eu vou terminar com essa frase, né? Não tem outra. Santos sempre Santos. É isso aí, é isso aí. Valeu, Sidão. Valeu, Axel. Nosso Observa Santos semana que vem com outros convidados, com muito mais informações, e continue acompanhando o dia a dia do Santos, cobrando, torcendo, se apaixonando por esse clube tão importante para a história do futebol, tão importante para o cenário do futebol, não só nacional, para o futebol internacional. Valeu, gente. Até a próxima.